uso da força do vento pelo ser humano é uma das tecnologias mais antigas de que se tem registro. Por muitos séculos, cataventos foram usados para moer grãos e bombear água. Somente no final do século XVIII, nos Estados Unidos, começaram a ser utilizados para a geração de energia. Na década de 30, a União Soviética criou modelos mais avançados de turbinas eólicas, mas o grande desenvolvimento dos geradores aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Na iminente falta de combustíveis fósseis, foram desenvolvidos aerogeradores de médio e grande porte. No Brasil, o primeiro aerogerador foi construído em 1992, em Fernando de Noronha, mas somente a partir de 2005 o parque eólico brasileiro se consolidou. Mesmo assim, a energia eólica é pouco utilizada em nosso país e seus benefícios são desconhecidos por grande parte da população. Energia eólica, eu entendo que é a captação através da movimentação do vento, né? Capta o movimento de uma hélice e transforma em energia, né? É uma energia limpa que não acaba, né? Que o vento só se o mundo acabar realmente para terminar, e vento a gente tem bastante também. Como a gente está vivendo um tempo onde o pessoal fala muito sobre energia limpa e tal, a energia eólica está em pauta nesse sentido, né? E outras formas de energia limpa também. Mas eu acho que a questão de ser só de já não inutilizar uma área já é um grande benefício, né? Quanto se gasta para construir uma hidroelétrica? No momento que tu instala os postes, né, para os cataventos para captar a força dos ventos. É uma diferença bem grande, né? Um dos motivos porque ela não é tão utilizada é a questão do petróleo no Brasil, né? Que é muito forte. As empresas, a Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil, empresa estatal, então tem muitos interesses nesse meio das energias, né? Pelo que eu sei, é um pouco complicado, sim, né? Tem que ter muitas hélices para poder ter uma quantidade de energia suficiente para abastecer, por exemplo, uma cidade. Eu conheço algumas instalações que ficam na Paraíba, mas assim, os cataventos estão instalados, mas estão parados. E na região próxima a Recife também tem alguns, é o que eu conheço. Que eu conheço só Osório, mas eu sei que tem até no Brasil outros locais, acho que, não sei se é Bahia, Natal, mas eu sei que tem outros locais que também tem. A gente deve ter outros por aí, mas não é uma coisa que é divulgada, né? Senão a gente saberia mais, seria um assunto mais em pauta, assim. A gente sabe quando estão a fim de fazer uma usina nuclear, a gente sabe quando estão a fim de alagar uma área, mas a gente não sabe quando estão a fim de colocar uns ventilador por aí, entendeu? Atualmente, apenas 1% da energia mundial é gerada através dos ventos. No Brasil, existem 71 parques eólicos com quase 1.000 aerogeradores, abastecendo 12 milhões de pessoas. Para debater o uso de energia eólica, seus benefícios e seus desafios, o programa Pesquisa em Pauta de hoje entrevista a pesquisadora Adriane Petri. Acompanhe! Aqui dentro da universidade, quais são as pesquisas que a senhora tem ajudado a desenvolver? Sim, dentro da área de energia eólica, existem praticamente todas as áreas de tecnologia estão envolvidas, né? Dois pontos muito importantes dentro da eólica para o progresso, para aumentar o aproveitamento da energia que existe, são a aerodinâmica das pás do rotor e a aerodinâmica, o escoamento do ar, do vento, né? Que faz a definição de quanto a gente vai ter de energia disponível e como a gente vai converter. Então, nesses dois pontos é que a gente desenvolve o trabalho, né? Na máquina, no rotor eólico, na aerodinâmica das pás, no projeto aerodinâmico, e também no projeto da instalação da turbina em uma determinada região, e nessa região conseguir aproveitar o máximo possível de vento disponível, né? Sem interferir no seu entorno, né? Então, essas são as duas linhas principais dentro do nosso laboratório. Quais são os benefícios da energia eólica? A energia eólica, ela tem como principal benefício, eu vejo, ela é uma energia renovável permanente, né? Sempre vai existir energia eólica, ela está sempre disponível e se renovando. Também é uma energia distribuída. Em qualquer lugar que a gente for, existe alguma energia eólica disponível. Até em alguns lugares que tem menos ventos, ela pode ser economicamente menos viável, né? Mas ela existe, então se for necessário, se pode fazer a conversão. Então ela é distribuída e renovável.
é limpa, não produz poluentes, não interfere no meio ambiente em grande escala, né? É muito, em relação às outras alternativas que a gente tem para produzir energia elétrica, ela tem uma mínima impacto ambiental, um impacto ambiental muito pequeno, e essa é a grande vantagem, né? O risco ambiental é muito pequeno também. E existem desvantagens nesse tipo de energia? O que se pode falar da energia eólica, tem 2 pontos que eu acho que tem que se tomar cuidado, né? Não diria que é uma desvantagem, mas é um ponto para se estudar e definir a melhor forma de abordar. O primeiro é o fato de que tu não tem energia eólica disponível o tempo todo. Em alguns momentos o vento é menos intenso ou praticamente inexistente, né? E aí tu não vai ter como produzir energia a partir daquela fonte, o que faz com que a gente tenha que ter outras fontes de energia para suprir naquele momento, né? Ou tenha que ter um sistema de armazenamento dessa energia para que ela possa ser usada no momento que é demandada, independente se tem vento ou não, né? Então esse é o primeiro ponto, o fato de que é uma energia que é intermitente, né? Não é permanente. Mas várias pesquisas têm se desenvolvido para resolver essa questão, né? Para que se tenha uma solução para essa diminuição da quantidade de energia. E o segundo ponto ela não é uma energia concentrada. Então a gente precisa de máquinas grandes, o que leva a uma série de desafios na área de logística, transporte, né? Para fazer uma produção realmente significativa de energia a partir do vento, né? Como hoje no Brasil se usa energia eólica? Olha, hoje o Brasil, nos últimos anos, algo como 6 ou 7 anos de trás para cá, né? Nesses últimos 6 ou 7 anos, o Brasil realmente começou a entrar no cenário da energia eólica no mundo, né? Até 2005, 2003, né, se pode falar, pouca coisa, muito pouca energia era aproveitada da eólica, tirando alguns projetos piloto, projetos de pesquisa, aproveitamentos de microgeração, existia muito pouca coisa no Brasil. A partir de 2003, 2004, 2005, começou a haver um movimento realmente de instalação de grandes parques, né, e grandes máquinas, o que colocou o Brasil nesse cenário de eólica. E hoje a gente já está com uma instalação de mais de 2 gigawatts em potência eólica, o que quer dizer 2% da matriz elétrica brasileira, já em uma ordem de 2%, né, da matriz elétrica brasileira já em energia eólica. Então já é significativo, né? Esse processo de criar uma política para que a eólica se instalasse no Brasil trouxe várias indústrias, trouxe uma série de elementos que estão em torno dessas indústrias, né? Pequenas empresas que fabricam componentes para as turbinas, e trouxe um desenvolvimento econômico muito grande principalmente para as regiões que têm uma boa quantidade de vento, né? E nesse sentido, então, o Brasil começou a fazer parte, eu diria, nos últimos 7 anos do cenário mundial de eólica. Tem alguns passos importantes, né? E qual a importância do Parque Eólico de Osório para aquela região? Em Osório foi um impacto muito positivo. Financeiramente para a cidade é muito positivo, tem um retorno financeiro bom para a cidade, movimentou a economia da cidade. Os proprietários das terras onde o parque está instalado recebem um valor de arrendamento da terra, né, que melhorou a renda desses proprietários, e toda a cidade foi movimentada por esse parque. Além disso, tornou a cidade conhecida, projetou a cidade, porque é um dos maiores parques eólicos, na sua época de instalação, era um dos maiores parques eólicos no mundo, né? E hoje é o maior parque eólico instalado no Brasil em funcionamento. Então colocou a cidade em projeção, destacou a cidade, além desse efeito econômico, né, desse resultado financeiro para a cidade. E quais países a senhora acha que podem servir de modelo para o Brasil no aproveitamento desse tipo de energia? Quando se busca uma política de desenvolvimento da energia eólica e o desenvolvimento tecnológico, se olha para os países que estão com muito grande desenvolvimento, né? Sempre se destaca a Alemanha, Dinamarca, na Europa. Hoje também a Espanha tem um grande potencial eólico instalado, né?
Os Estados Unidos também é um país de destaque e nos últimos anos a China passou a ser um dos países que tem o maior potencial eólico instalado, né? A maior potência de turbinas eólicas instaladas. Então, nesse sentido, se olha para esses líderes, digamos, buscando entender os modelos e ver o que é possível e o que é bom como modelo, né, de aproveitar para o nosso desenvolvimento da eólica, né, no Brasil. O que a senhora acha que impede um maior investimento em energia eólica aqui no Brasil? Eu vejo que um dos pontos que a gente ainda está precisando de uma solução, de um caminho melhor, é realmente a parte de desenvolvimento tecnológico. Essas indústrias que vieram para o Brasil, todas vieram já com tecnologia própria, que não é uma tecnologia nacional, e um certo distanciamento, né, do grupo técnico brasileiro. Depois começaram a se aproximar, hoje em dia já há uma grande interação, os engenheiros, os pesquisadores brasileiros estão envolvidos nessas indústrias, mas a tecnologia é importada. Então, recentemente, uma indústria nacional se colocou como fabricante de grandes turbinas, né? Foi a primeira no Brasil, que foi a WEG de Santa Catarina. Mas, além dessas, várias outras indústrias estão instaladas e não têm tecnologia nacional, porque ainda não existe um desenvolvimento, digamos assim, um incentivo muito grande para essa linha de pesquisa. E principalmente não existe uma definição de política muito bem estabelecida para que exista um desenvolvimento de tecnologia nacional realmente consistente, né? Que produza um produto, que traga um produto para fazer parte do mercado internacional. Esse é um ponto que realmente ainda tem algum caminho para ser feito, né, na área de investimento e políticas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de energia eólica. Bom, e quais são as perspectivas da utilização da energia eólica, então, no país? Na verdade, são muito boas, né? Existe uma definição de política de Estado, o país, o Brasil, decidiu que a eólica vai fazer parte da matriz e o Plano Energético Nacional, nos próximos anos, prevê um crescimento muito significativo das instalações eólicas de grande porte no Brasil. Além disso, se desenvolveu alguma legislação para pequenas instalações, pequenas turbinas serem instaladas e permitir que isso realmente se torne uma rotina, digamos assim, né? Então existe uma definição política e de caminho para se seguir como forma de fonte de energia, de que a eólica vai fazer parte importante da matriz brasileira. Eu vejo a única dificuldade nesse caminho é essa questão de a gente importar o produto e a tecnologia. Na grande maioria dos componentes, né, das turbinas são resultado de importação. O único destaque que se pode fazer é que o Brasil tem uma das maiores fábricas de pás de turbinas eólicas do mundo, é brasileira, né? Então esse é um componente que a gente tem aqui, tecnologia nacional. Mas em outros pontos a gente tem ainda muito caminho para percorrer, para que esse crescimento não seja só de máquinas que a gente vai trazer de indústrias que têm a sua própria tecnologia e não se envolvem com o país, né, e com a comunidade onde elas estão inseridas. Esse é o principal ponto, eu acho que tem que ser trabalhado.